vamos ver se você entendeu o exemplo dado na questão anterior. Vamos fazer agora dois exemplos super interessantes de questões que são bem corriqueiras e comuns nas provas de vestibular, que vão abordar exatamente as mesmas coisas que a gente viu serem abordadas no exemplo da parte anterior. Vamos lá? Então, comecemos com essa questão que é super recorrente sobre o butano. Diz assim: calcule a massa de gás carbônico obtido com a queima de 5,8 gramas de gás butano. Vamos lá? Faça assim. Você vai marcar agora, calcule a massa de gás carbônico. Beleza. Destaquei. Calcule a massa de gás carbônico. Destacadinho. Obtido com a queima de 5,8 gramas de butano. Então você já sabe exatamente o que você vai colocar na segunda linha da sua regra de 3 e o que você vai buscar na sua tabela aqui de esquema estequiométrico. Eu vou te pedir agora uma gentileza, pause esse vídeo, vou te dar aqui em torno de 5 minutinhos, pode ser, 5 minutos, volte depois e a gente resolve juntos, ok? Então, pausa agora. Beleza? Conseguiu? Vamos lá. Vamos ver se você conseguiu fazer, se você teve facilidade, se você teve dificuldade, quais foram os problemas que você encontrou. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu devo fazer é o ajuste dos coeficientes. Vou colocar aqui do ladinho, inclusive, o esquema do MOL com o meu tutorial. Está ali o tutorial, deixa ele bem pequenininho aqui no cantinho. Está ali o tutorial. E ele diz assim, primeira coisa sobre o tutorial, ajuste os coeficientes. Vamos lá. Vou tentar ajustar esses coeficientes aqui. Eu tenho 4 carbonos aqui, então eu vou colocar 4 carbonos do outro lado também. 4. Daí eu vou ter 10 hidrogênios, eu vou colocar 5. Se eu tiver um desse butano aqui. Só que daí eu não vou conseguir fechar os oxigênios, né? Porque eu vou ter 4 vezes 2 vai dar 8, 5 vezes 1, 5, vai ter 13 oxigênios. E como é que eu vou multiplicar aqui? Que número eu colocaria aqui para que eu tivesse 13 oxigênios? É impossível, não tem como. Não dá. Que número vezes 2 dá 13? Vai dar um número quebrado, um número ímpar para mim não serve. Tá, então se isso acontecer e você não atinar a colocar, por exemplo, 13 meios, eu consigo colocar 13 meios, professor, eu consigo entender isso. Maravilha, querido. Você sabe que você está escrevendo que você tem 13 meios, ou seja, 6,5 mols de moléculas de oxigênio. Isso é possível, porque você tem 6 mols mais meio mol. Tranquilo? Agora, se na sua cabecinha ainda as relações unitárias não estão tão claras, não tem problema, querido. Você apaga tudo e faz de novo. Faz com números inteiros. É maravilhoso, dá sempre certo. Faz com os números inteiros aqui. Vamos colocar 2 aqui na frente. Se eu puser 2, eu vou ter um total de 8 carbonos. Então, vou colocar 8 aqui na frente também. Eu vou ter um total de 20 hidrogênios. Então, eu vou colocar 10 aqui na frente, porque 10 vezes 2 dá 20. E eu vou ter um total de 8 vezes 2 dá 16, mais 10, 26. 26 oxigênios. Ora, 26 oxigênios é fácil de conseguir. Basta você multiplicar por 13. 13 vezes 2 dá 26. Deste modo, você estabeleceu a proporção entre os componentes da reação. Vamos lá? Vamos colocar aqui então na linha do mol, lá na tabelinha MMMV. Coloquemos assim no primeiro. 2 mols, 13 mols,
8 mols, lembrando que mol pode ou não levar plural, você que escolhe. E 10 mols. Prontinho. Ó, exatamente igual nós fizemos aqui na montagem da nossa tabela. A linha do mol você extrai dos coeficientes da própria equação química que você tem. Certo? Beleza, foi isso que eu fiz. Tá, professor, e a linha da massa, como eu faço? Você vai até a tabela e vê a massinha de cada componente. Ah, mas daí é muito cansativo. Mas eu acho que a partir dessa questão você já vai se atinar para um detalhe importante. Tu vai ver. Vamos lá. Linha da massa, pega ali. Carbono, 12 vezes 4. Hidrogênio é 1 vezes 10. Isso vai dar 48 mais 10, 58. Então você vai ter uma massa de 58 gramas por mol. Desse jeito. Ok? Beleza. O que o professor falou para você? Você deve multiplicar esse número pelo número de mols que você tem no componente em questão, vezes 2. Aí se tivesse 3 ali, vezes 3. E assim por diante. Tá, e o oxigênio? O oxigênio é fácil, 16 vezes 2. Então isso vai te dar um total de 32 gramas por mol. Vezes 13. Porque você tem 13. Prontinho. Viu só? Continuando. Gás carbônico. Você tem 12, 16 vezes 2. Isso vai te dar um total de 12 mais 32, 44 gramas por mol. Então você vai ter aqui, ó, 44 gramas por mol. Vezes 8, porque você tem 8 mols. Prontinho. E para finalizar a água, essa é a parte que mais demora, evidentemente. 1 vezes 2, mais 16, vai te dar 18. Então você coloca aqui 18 gramas por mol vezes 10. Por quê? Porque você tem 10 mols de água. Ok? Bom, queridos, feito isso, você já conseguiu preencher a segunda linha. Vamos para a terceira. A terceira consiste em colocar 6 vezes 10 na 23 em tudo que você tem. Tá vendo ali, ó? Você vai colocar 6 vezes 10 na 23 em tudo que você tem, embaixo de todos, e vai multiplicar pelo número de mols, exatamente como eu fiz aqui. Tá vendo ali? Ó, eu multipliquei por 6 vezes 10 na 23, vezes o número de mols que cada um deles tem. Vamos fazer isso aqui nas moléculas. A gente coloca 6 vezes 10 na 23, 6 vezes 10 na 23. Até o leigo faz essa questão, tá vendo? 6 vezes 10 na 23. 6 vezes 10 na 23. Tá aí. Todas as questões de estequiometria saem do mesmo shape, da mesma forma, da mesma estrutura. Eu vou provar isso para você. Vezes 2, vezes 13, vezes 8, vezes 10. Prontinho. Tá lá. Essa é a linha das moléculas. Ok? E para finalizar, linha do volume. 22,4 litros embaixo de cada um deles. 22,4 litros embaixo de cada um. Vezes o número que você tem ali na frente, 2, 13, 8 e 10. Prontinho. Tá aí os números que você tem na frente de cada um deles. E é isso que você vai fazer. Fechamos a segunda parte.
E agora, professor? Agora você vai para a linha do esquema e a linha do exercício. Vamos começar com a linha do exercício. A pergunta é, qual a massa de gás carbônico? Então você vai pegar aqui o valor de massa de gás carbônico. Você vai escrever quantos gramas de CO2. Tá vendo? Por que, professor? Ué, porque a primeira pergunta foi qual a massa de gás carbônico? Tá aqui, ó. Então vou puxar para você aqui a flechinha para você ver direto, desse jeito. Com 5,8 gramas de butano. Então você vai pegar esse valor aqui e você vai colocar aqui, ó, 5,8 gramas de butano. 5,8 gramas de butano, C4H10. Então essa é a sua regrinha de 3. Aqui está a segunda linha, aqui está a primeira. Bom, como na segunda linha aqui você tem na primeira coluninha, né, gramas de gás carbônico, você vai precisar procurar gramas de gás carbônico. Literalmente isso. Então você vai pegar o quê? Você vai pegar exatamente aquele número. Que número, professor? Opa! Esse númerozinho aqui. Deixa eu colocar aqui para você. Este númerozinho aqui. Gramas de gás carbônico. Esse é o número que você vai pegar. Então, o que eu faço agora? Muito fácil. Vamos circular ele direitinho para você não ter nenhum problema. Ó, eu vou pintar ele ali, inclusive, de amarelo, tá? Esse aqui é o primeiro número que você vai usar. Vamos colocar ele aqui. Ó, vou puxar a flechinha para cá. Vamos escrever ele ali, então. Você vai ter, ó, 8 vezes 44 gramas de CO2. Tá bom? Deixa eu colocar mais para o ladinho para ficar mais fácil. 8 vezes 44 gramas de CO2. Fechou? E agora, professor? Bom, do lado você tem gramas de butano. Então, vamos pegar os gramas de butano. Então, como é que eu faço isso? Ué, super simples. Basta você ir até a tabelinha no esquema e procurar massa do butano. Massa do butano está aqui. Então, você vai usar esse valor ali, que é o valor de massa do butano. Você vai pegá-lo e vai colocá-lo aqui na sua primeira linha da regra de 3. Simples assim. Então, você vai ter aqui, vamos escrever direitinho, ó, 2 vezes 58. 2 vezes 58. Pronto. Essa é a conta que você vai fazer. Gramas de butano, C4H10. Vamos fazer essa continha, então, para a gente resolvê-la? Vamos lá? Ó, vamos multiplicar em x. Você vai ter 5,8 vezes 8 vezes 44. Nunca faça. Monte tudo para ver se você consegue eliminar alguma coisa depois por exclusão, por simplificação. Então, eu vou isolar o x. Seu x vai ser igual a... Vamos separar aqui. Você vai ter, ó, 2 vezes 58 igual a 8 vezes 44 vezes 5,8. Olha que fácil a sua continha agora. 5,8 e 58 são números bem bons de fazer conta porque os algarismos são os mesmos. E você tem 2. 2 é ótimo também para fazer conta em qualquer circunstância. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dividir 8 por 2, porque eu gosto, né, de fazer aqui a continha primeiro, e eu vou dividir depois 5,8 por 58, que é a mesma coisa que 1 sobre 10. Porque 5,8 é 10 vezes menor que 58. Então isso vai ser igual a, vamos lá, 4 vezes 44 dividido por 10. Prontinho. Fácil assim. Que vai ser igual a 4 vezes 44 é a mesma coisa que 4 vezes 40 mais 4 vezes 4. 4 vezes 40 vai te dar 160. 4 vezes 4, 16. 160 mais 16, 176. Viu só? O professor é da química, mas não é tão burro na matemática.
Ó, dividido por 10 vai ser igual a 17,6 gramas. Resposta da questão, 17,6 gramas. Entendeu? Vamos agora então para a segunda, que é uma questão emblemática, porque ela parece demais e muitas questões às vezes se fazem valer dela, usufruindo dessa questão para literalmente dificultar um pouco os contextos. Então, vou te convidar para fazer comigo a segunda questão. Mesma coisa, dá uma pausa agora, de 5 minutinhos mais ou menos, 5 minutinhos e eu volto. Pode parar. Conseguiu? Vamos ver então se teve mais facilidade, mais dificuldade. E agora eu vou te chamar a atenção para uma dica lá do nosso esquema estequiométrico, que vai fazer com que você não precise completar tudo, apenas o que lhe é importante ou lhe é essencial. Tá? Então, vamos lá. Eu vou completar tudo, de fato, só para nós mantermos o protocolo, mas eu vou mostrar para você também no final que você não tem essa necessidade, pois você vai escolher algumas informações específicas apenas. Vamos lá, então? Bom, determine o número de moléculas. Então, eu vou marcar aqui, ó, número de moléculas. É isso que eu quero. Vamos fazer aqui assim, de trióxido de enxofre. Deixa eu ver aqui. Beleza. Número de moléculas de trióxido de enxofre consumidas para a obtenção de 54,4 gramas de gesso. Perfeito. Então você tem ali direitinho todas as informações e ele te pergunta justamente isso, ok? Vamos lá então. Ó, a primeira coisa que você vai fazer aqui é fazer o balanceamento, é o ajuste. Ajustar os coeficientes. Então vamos fazer o ajuste. Você vai ter o quê? 1 cálcio, 1 cálcio. Você tem 1 enxofre, 1 enxofre. 4 oxigênios, 4 oxigênios. Olha aí que maravilha. É a melhor reação estequiométrica possível, que é a reação de 1 para 1 para 1. Tudo tem a mesma quantidade particular, ou seja, em termos de partículas. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos resolver o nosso probleminha. Como é que a gente faz aqui na linha do mol? Na linha do mol você reproduz o que você tem ali em cima. Então vai ser 1 mol, 1 mol e 1 mol. Dessa forma. 1 mol, 1 mol, 1 mol. Ok? Beleza. Agora na linha da massa, você vai colocar direitinho a massa da tabela em gramas de cada um dos componentes. Vamos lá. Você vai até a tabela e procura o cálcio. A massa do cálcio é 40, do oxigênio é 16. 40 mais 16 vai dar 56 gramas por mol. Então essa é a massinha do óxido de cálcio. Enxofre é 32 e o oxigênio é 16 vezes 3. Isso vai dar 48 mais 32, 50, 80. 80 gramas por mol. Prontinho. E sulfato de cálcio. 40 mais 32 mais 16 vezes 4 vai te dar 64 mais 40, 104 mais 32, 136. 136 gramas por mol. Perceba que na linha da massa, se você somar os outros, você vai chegar na mesma massa, né? Porque as massas elas se conservam, lei da conservação das massas, de Lavoisier. Então você vai ter 1 e 1. Certinho? Beleza. Moléculas. Na linha da molécula, você vai fazer o quê? 600 sextilhões embaixo de cada um dos componentes. São só 3, aí é bem facinho. 10 a 23, prontinho. Não esqueça, por favor, de multiplicar pelo número de mols. Ah, mas é 1, professor, nem precisa.
Eu concordo contigo, querido, mas eu também, como professor há muito tempo, posso te garantir que a maioria dos alunos esquece e é um dos erros mais comuns em stack. Não vai abdicar de uma questão por causa de uma bobagemzinha dessas, certo? Volume, vamos ver o volume aqui. Ó, a linha do volume é a linha do 22,4. Então vamos colocar aqui, ó, 22,4 litros, 22,4 litros, 22,4 litros, vezes 1 vezes 1 vezes 1. Bom, lembra que se você simplesmente abstrair e não lembrar quem é sólido, porque a questão não está informando, ou quem é líquido pelo mesmo motivo, não há de ser nada, não precisa ficar em pânico ou se debater e babá. Você não vai ter nenhuma relação com o volume, eles não vão perguntar simplesmente de quem não é gasoso, pode confiar em mim. Nesse caso aqui, quem não é gasoso é o primeiro e o último, que são dois compostos iônicos, e todos os compostos iônicos são sólidos, não esqueça disso, são cristais. Então o único gasoso é o trióxido de enxofre, que é inclusive um óxido causador da chuva ácida. Certo? Bom, vamos então agora para nossa regra D3. Na regrinha D3 você vai ter o quê? Vamos lá. Pergunta, número de moléculas de trióxido de enxofre. Então você vai puxar uma flechinha aqui e vamos escrever as moléculas. Deixa eu colocar aqui para você. Quantas moléculas? Moléculas de SO3. Eu vou ter com o quê? Com 54,4 gramas de gesso, que é o sulfato de cálcio, porque ele é obtido, né? Ó, na obtenção do gesso. Então o gesso é obtido. Então vou colocar aqui para você, deixa eu colocar aqui o gessinho para você, 54,4 gramas de gesso. Vou escrever ali para ti, direitinho para não haver problema. 54,4 gramas de gesso, que é o CaSO4. Beleza. Tá. O que eu preciso fazer agora? Bom, você precisa ver molécula de SO3, que é esse número aqui, e você precisa ver também massa de gesso, que é esse númerozinho aqui. Simples assim, ok? Então, vamos pegar os dois números que eu preciso ver. Ó, molécula de gesso, de SO3, aqui, fechou, e a massa do gesso. Pronto. E agora eu vou fazer uma pequena observação, querido, sobre o que eu tinha te dito antes. Quando você faz a tabelinha MMV, você pensa, pô, mas então no tema eu vou ter, sei lá, 30 questões, eu não vou acabar nunca esse tema. Que eu vou ter que fazer essa naba em todos? Não. Você só vai precisar escolher os valores que lhes são importantes. Por exemplo, eu não precisaria ter completado toda a tabela. Eu poderia ter completado só esse número e esse número aqui. Prontinho. Já teria completado o que eu preciso, obtido as informações que eram precisas e já conseguiria montar a partir de então a minha regra de 3 sem maiores problemas. Simples assim. Então essa era a dica que eu queria te dar sobre a montagem da tabela. Você não precisa fazer tudo, você pode fazer apenas o que lhe é pedido. Então eu vou colocar aqui esse valor e esse valor aqui, prontinho. Acabou a questão. Vamos lá. Vamos colocar aqui 600 sextilhões, 6 vezes 10 a 23 moléculas de SO3 e 136 gramas de sulfato de cálcio, que é o gesso. Prontinho. Tá aí a sua conta, ali estão os números, basta agora você fazer a resolução. Vamos lá? Vamos fazer os cálculos então. Eu vou ter 54,4 vezes 600 sextilhões igual a 136 vezes x. X vai ser igual a 54,4 vezes 6 vezes 10 na 23 dividido por 136. Deste modo, ok? Beleza. O que eu faço agora? Bom,
A minha sugestão é, pensem sempre nos números mais acessíveis, mais fáceis para você calcular. Por exemplo, esse número 54,4 e o número 136. Começa a multiplicar 136 aqui por algum número que termine em 4. Bapso, não faço ideia. Por 2. 2 vezes 6 dá 12. Não termina em 4, não é por 2. Por 3. 3 vezes 6 dá 18. 8. No way. Tá errado. Por 4. 4 vezes 6 dá... 4 vezes 6 dá 24. 4 vezes 3 dá 12, mais 2 dá 14. 4 vezes 1 dá 4, mas... Meu Deus do céu. Exato. Então, todas as questões de Stéquio, elas são montadas com valores de fácil associação, e os algarismos são, assim, agradáveis. Com exceção de questões do IME, da FUVEST, do ITA, que de fato são propositalmente difíceis para você, a CAF também, se matar fazendo conta. De resto, essas questões aqui trazem justamente os exemplos mais acessíveis. Então, façam desse jeito que eu falei para você. Olha que simples resolver essa questão. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse número, 54,4, nesse número aqui, ó. 544 dividido por 10. Tá vendo? Por que tu vai fazer isso? 544 dividido por 10 não é 54,4? Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar esse valor... Aqui de 136, tá vendo? 136, e eu tenho 6 vezes 10 na 23. Olha como vai ficar mais fácil a minha continha agora. Eu vou pegar esses dois números aqui e eu vou dividi-los. Isso vai dar 4. 4, deixa eu colocar de vermelho até para você, vezes 6, vezes 10 na 23, dividido por 10. 4 vezes 6 dá 24. 10 na 23 por 10, você conserva a base e subtrai os expoentes. 22. Para finalizar, um último retoque. 24 é a mesma coisa que 2,4 vezes 10. Vezes 10 na 23. Na 22, desculpa. Você concorda comigo? 2,4 vezes 10 dá 24. Agora você vai fazer o quê? Você vai ter 2,4. Conserva a base e soma os expoentes. 22 mais 1, 23 moléculas de SO3. Prontinho. Tá aí a resposta, 2,4 vezes 10 a 23. Por que tu fez tudo isso, professor? Porque nas provas de química eles pedem que você escreva apenas com um algarismo. Os algarismos estão para os números como as letras estão para as palavras. Então, eles querem que vocês escrevam com um número só depois da vírgula. Então, se você tiver uma questão como essa, se você escrever 24 vezes 10 a 22, se for uma prova discursiva, talvez eles possam até descontar alguma coisinha de vocês. E numa prova objetiva não vai ter tanto problema, porque não vai ter uma alternativa com 24 vezes 10 a 22, porque é o mesmo número que 22,4 vezes 10 a 23. Tudo bem? Entendeu?